O Miguel, inclusive, semana passada você já tinha adiantado para a gente aqui as diferentes metodologias adotadas pelas pesquisas e como isso se refletia no resultado, né? Isso ficou bastante claro essa semana, inclusive a gente conversou ontem com o professor Legenes, por falta do censo, que deixou de ser realizado pelo governo por falta de verba, né? Cada pesquisa acabava adotando ali uma maneira diferente de medir as rendas, as faixas salariais. Daí você já tinha cantado essa bola aqui para a gente, citei durante essa semana também. Só para a gente finalizar, tem um bastidor que acabou de pintar, a Cissa estava me cantando aqui, inclusive, Guilherme Amado publicou, que é uma sondagem no Ricardo Galvão para que ele seja o próximo ministro de Ciência e Tecnologia de Lula. O Ricardo Galvão, que é ex-diretor do INPE, né? Ele pediu demissão, inclusive, por conta de questionamentos que foi feito pelo governo Bolsonaro a dados divulgados pelo Instituto. Você tem alguma coisa em relação a isso? Porque quando Marina se aproximou de Lula, também a gente ficou se questionando se de repente ela assumiria ali um Ministério do Meio Ambiente. Você tem alguma coisa em relação a esses nomes que comporiam o governo Lula? Tenho, Thalita, e eu posso garantir o seguinte, essa dificilmente eu vou errar, ninguém está com lugar garantido no governo, com exceção de Geraldo Alckmin, que certamente ocupará o ministério, além da vice-presidência. Tem muito burburinho, tem muito candidato, tem muita gente com currículo vitae circulando, muita gente indicando, né? Existem alguns boatos, né, de que, por exemplo, o Ministério da Educação seria escolhido por Fernando Haddad, mesmo ele concorrendo ao governo de São Paulo, viria o nome dele, enfim. Mas o modo de operação do ex-presidente Lula é primeiro ganhar a eleição, depois conversar, né? Quem sabe na primeira eleição, em 2003, ele chegou, aliás, em 2002, na hora de compor, foram ali nas últimas semanas que ele chamou o Zé Dirceu, o Mercadante, o Antônio Palocci para definir para onde cada um deles iria, quem ficaria no Senado, no caso do Mercadante, enfim, né? Então, o que eu acho que a gente pode desenhar, assim, o que o ex-presidente tem dito? De que ele tem gente nova aí, então vai ter uma renovação, né? Nós vamos ter alguns quadros mais antigos do partido, provavelmente não ocuparão lugares. Ele já tem dito isso. Alguns são meio notórios, o próprio Zé Dirceu, o Aloysio Mercadante, é mais provável que fique na estrutura partidária, a ex-presidenta Dilma, ainda que seja uma pessoa que seja muito competente tecnicamente, mas pelo peso, né, e até pelo fato de ser uma ex-presidenta, não caberia, né, ela é maior do que o ministério, então é bastante improvável, ainda que possa ser chamada para uma espécie de embaixada importante, não simbólica, né. Então, primeiro, nós vamos ter nomes novos, né. Segundo, o Lula está muito mais aberto, isso é muito positivo, e é dedo da Janja aí, para pautas mais de diversidade. Então é possível que a gente tenha muito mais mulheres e muito mais negros e negras nesse ministério. Eu acho que isso é uma tendência que está posta também. Nós estamos falando aqui de democracia, ele tem insistido nesse discurso de que não é uma candidatura do PT, que é um movimento democrático, então nós devemos ter setores de outros espaços, de outras organizações, outros partidos, ou não necessariamente de partidos. É possível que a gente tenha aí outros intelectuais que venham a ser chamados a contribuir. E, obviamente, há alguns ex-colaboradores que estiveram nos governos que estão em alta conta e, mesmo discretamente, devem assumir papéis no primeiro e no segundo escalão. O economista Márcio Postman, por exemplo, que foi diretor do IPEA, hoje é o diretor do Instituto Lula, é uma pessoa que certamente tem lugar ou no Ministério, não necessariamente como ministro, né? No próprio IPEA, no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, há uma série, o ex-chanceler Celso Amorim talvez ocupe um cargo de assessor especial, né? Talvez nós tenhamos uma chanceler pela primeira vez. Então, todas essas possibilidades estão aí. Nomes mesmo hoje, ninguém está, né? Tudo isso está hoje só na cabeça do ex-presidente Lula e eu garanto, acho que o único nome que possivelmente terá o ministério com absoluta certeza será Geraldo Alckmin, que não ficará com uma posição simbólica de vice. E aí tem várias opções que estão postas, desde a saúde, mas até ministérios mais centrais, Casa Civil, Indústria e Comércio, Agricultura, é uma possibilidade. E para Fazenda e Economia, provavelmente a gente tem um nome mais à esquerda, é sempre uma preferência do Lula, ter um ministro do Banco Central, né, como já vai herdar o Campos Neto mais ortodoxo,
ele trabalha aí com um ministro mais à esquerda, né? E aí também tem vários nomes, alguns economistas, outros não economistas, mas de novo, acho que isso aí o Lula vai decidir em dezembro, depois de ter ganho as eleições. Principalmente em relação à economia, a gente já comentou sobre isso aqui, Miguel, há uma pressão muito grande, né, para se saber quem vai ser o ministro da economia dele, a gente já comentava sobre. Mas olha, você disse que não sabe nenhum nome concreto, mas você deu uma lista aqui pra gente, que a Cissa anotou e vai fazer checklist depois, tá bom? Fazer depois bingo. no começo do ano. Vamos fazer, porque você deu uma seleção de nomes aqui, então assim, já há algumas articulações pelo que a gente entende, mas depois a gente faz o checklist certinho, viu? Miguel, beleza, é isso então. Só para fechar realmente, você falou que Datafolha, você acredita que esse caso do Douglas, desculpa, não deve mexer muito ali com pontos, mas você acredita que vai aparecer algo de diferente? Porque acho que são 3 Datafolhas com os mesmos números que a gente tem acompanhado, né? Você acha que vai sair alguma coisa de diferente ou não? Eu acho que não, Thalita. O que nós temos que ficar atentos é que nessas últimas 2 semanas, normalmente se aceleram decisões e mudanças. Então, eu não diria tanto nessa semana, mas a partir do final da semana que vem, da última semana, a gente pode ter um aceleramento e talvez essa direção ao voto útil, ele se expresse com mais força. Isso aconteceu inclusive com o Bolsonaro em 2018. Houve uma tentativa da direita de matar ali, né, no primeiro turno contra o Haddad também. Então vai ter uma tendência do eleitor que está exausto, inclusive por esse clima de violência que nós falamos, de, bom, vamos acabar com isso logo, vou votar no Lula, e quem vai ganhar, né? E também, como eu já mencionei na semana passada, agora é o momento em que o eleitor vai se dirigir muito mais pelo seu vizinho, pela pessoa de referência da sua família, do que pela proposta do candidato, né? Isso também pode levar a um segundo turno ali, toda a família infelizmente tem o seu bolsonarista, mas também tem que servir de incentivo aí para a militância petista, lulista, etc., se esforçar, né, para que possa se encerrar a eleição no primeiro turno. Mas acho que movimentações mais simbólicas nas pesquisas do final da semana que vem e no início da última semana da campanha do primeiro turno. Agora sim, a última mesmo. A ida de Lula ao Sul agora no final de semana pode mexer um pouquinho com na verdade, os pontos dele, as intenções de voto, inclusive lá no Sul, em que Bolsonaro tem vantagem? Olha, tem tido um movimento gradual do Lula melhorar a votação dele, inclusive no Rio Grande do Sul, Paraná, só Santa Catarina, que infelizmente tem ficado uma fortaleza ali bolsonarista, né? A presença do Lula aqui em Porto Alegre amanhã deve incentivar muito mais a candidatura do Edgar Preto, né, numa busca para ir ao segundo turno, e embalar principalmente, tem sido o grande foco da campanha aqui do Rio Grande do Sul, do Olívio Dutra ao Senado, né, aos 80 anos tem sido a mística aqui, o charme dessa campanha, então deve impulsionar, e ele enfrenta Milton Mourão, que é um notório turista, né, jamais esteve aqui presente na vida política do Rio Grande do Sul. Então deve influenciar muito mais estadualmente do que ao contrário. A posição do Sul e do Sudeste deve seguir um pouco isso que eu disse. Conforme a gente for chegando mais próximo da eleição, há uma tendência a reverter votos, a ter o voto útil, a manifestações de indecisos, a mudanças desses que estão no final. Mas, como você lembrou bem, que o Sul e o Sudeste são pontos de força do Bolsonaro, né? Assim, também pode haver no sentido contrário, de que acha uma movimentação da direita para estancar e garantir um segundo turno. Portanto, de novo, não é responsabilidade do Lula virar esses votos, e é importante que haja, de fato, essa mobilização das pessoas em relação à sua vizinhança, aos familiares, etc., para mudar o voto de indecisos e ciristas, enfim, para garantir que a eleição se encerre no primeiro turno. Agora sim. Miguel, muito obrigada, como sempre, agradecidíssima pela sua participação, por você compartilhar aqui com a gente as suas análises, viu? Um beijo enorme, bom fim de semana para você. E quinta-feira ele não volta, ele vem no dia 29, e olha assim, última semana, nas vésperas da eleição, o Miguel volta aqui para a gente discutir os bastidores da política, tá bom? Um beijo, boa viagem para você semana que vem. Beijo, até a próxima, até a outra semana, espero que com muitas boas notícias.